uma das maiores táticas do inimigo. Enfraquecer o povo pela fome, miséria e humilhação. Humilhação quando as mulheres eram capturadas, humilhação quando os filhos eram escravizados, quando os homens eram mortos. Quando eu olho para esse cenário, o coração de Neemias, ele estava em Jerusalém. Porque se ele não estivesse em Jerusalém, ele não haveria perguntado. E se ele não estivesse orando antes mesmo que o seu irmão chegasse, Deus não teria enviado a palavra. Mas ele foi solo fértil e ele se preocupava com a sua terra. Você tem se preocupado com o céu? Você tem se preocupado com os seus irmãos sobre esta terra? Quando o irmão de Neemias chega, o diálogo que nós entendemos pela literatura poética da época era um diálogo de preocupação. E Deus responde como? Mandando alguém para dar notícia. Todas as vezes que nós pedimos fé, Deus nos dará a oportunidade de exercitarmos a nossa fé. Todas as vezes que você orar pedindo a Deus uma resposta, Ele vai te enviar alguém para falar com você e te fazer compreender a resposta. Não quer dizer que Ele vai descer como fez antes, não que não possa, em teofania com anjos ou varões de glória e falar com você. Mas nos dias atuais, a forma mais comum com que Deus tem trabalhado em nossas vidas é em situações e oportunidades. Então Deus responde à oração de Neemias em duas formas. A primeira, a preocupação do seu coração é atendida e ele recebe notícias. Ele se entristece. Deus fez com que o rei percebesse. Por que eu disse que ele era cativo com inteligência? Porque assim como Mardoqueu, Neemias, ele era um servo, um escravo benquisto. Sendo escravo, ele trabalhou com inteligência. Existem limites que nós como crentes precisamos ter. Todo crente precisa ter limites de entender na sua cabeça: a partir daqui eu não posso. Deste ponto até esse limite, eu vou trabalhar com inteligência, para que eu persista, para que eu persevere, para que eu possa fazer a obra de Deus. Isso é dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo, mas enquanto estivermos neste mundo, precisaremos nos comportar com prudência, entendimento e fé. Prudência, entendimento e fé. Prudência porque ele estava cativo, nós somos cativos aqui. Porque a forma mais rápida de libertar um crente do mundo é morrendo. Assim como o coração de Neemias, o coração de Mardoqueu, o coração de Esther e de muitos outros, quem quer antecipar a saída do cativeiro? Mas ele se portou com prudência, com sabedoria e com fé. Fé lembrando do seu Deus. Vamos nos lembrar do nosso Deus nos dias, nos momentos, nas situações. Sabedoria é entender que estamos, mas não somos. Por isso nós temos o nosso ponto de equilíbrio que está em Deus e vamos buscar as coisas do céu. Prudência é saber os limites daquilo que podemos ou não fazer diante de inimigos ou diante dos amigos. Quando Neemias chega diante do rei, depois de dias servindo o rei, talvez em um banquete, porque os copeiros eram posições muito privilegiadas naquela época. Não seria como ser um garçom hoje, porque o copeiro, por dois motivos: primeiro, ele estava sempre perto do rei; segundo, ele precisava ser de confiança para evitar que o rei fosse envenenado. Quando o rei olha para ele, e um homem que o serviu por dias e anos, porque o texto nos leva a entender que aquele foi um servo fiel. Porque se ele não fosse um servo de anos e um servo fiel, o rei simplesmente abaixaria o cetro ou daria a ordem para que um guarda o retirasse e o substituísse. Mas antes o rei demonstrou interesse, preocupação, empatia, falando nas palavras do dia de hoje. O Adriano, o rei olha e fala para ele assim: eu te conheço, você nunca me serviu triste. Eu te conheço. O que é que está acontecendo com você?
O meu e o seu Deus nos conhece. Glória a Deus. Quando nós vamos fazer a obra de Deus com o coração triste, Ele olha para você e para mim, e o seu Espírito Santo te pergunta: o que é que está acontecendo? Eu te conheço, te gerei ainda antes que você nascesse. Glória a Deus, aleluia. Então o rei fala com Neemias, e Neemias novamente mostrando fé, prudência, ora, e retorna ao rei e diz: me permita voltar à minha terra, me permita edificar a terra, a casa, a cidade dos meus pais, o lugar para onde eu hei de voltar. Me permita trazer de novo dignidade àqueles que restaram da minha família. E olha as palavras do rei de alguém com consideração. É isso que você me pede? Quanto tempo vai durar essa jornada? Percebam que o rei não o despediu, dizendo: vai, não volte mais. Mas mostrou consideração, dizendo: quanto tempo vai durar? Glória a Deus. Atendeu o pedido dos suprimentos, as cartas para passagem pelos reinos, que eram cativos submersos à Medo-Pérsia, mas não tinham nenhum compromisso com os judeus, pelo contrário. Nós já falamos isso em algumas lições. Quando o povo saía do cativeiro, meus irmãos, era uma cidade, era uma nação. Imagine, e o texto nos diz que o rei mandou com ele oficiais do exército, cavaleiros. Então havia uma força armada, e havia povo, pessoas com ele que estavam voltando. Se essas pessoas passassem por essas cidades, por essas tribos, por essas aldeias, sem a carta do império, seriam saqueados, mortos, violentados. Mas o Deus, assim como aconteceu antes com Ciro, Deus tocou o coração. Ele enviou o povo para restaurar. Ele enviou suprimentos, madeira, homens. E o que nós aprendemos é que Deus ouviu a oração, a preocupação, a angústia. Depois Deus continua falando com Neemias e dando sinais da sua manifestação. E a gente passa para o próximo objetivo, que é entender assim: olha, Deus ouviu, Deus trabalhou no coração do rei. Uma lição para nós nessa manhã. Tem crente que fala assim: Deus me ajuda, Deus me abençoa no meu trabalho. O Adriano tem gente que fala assim: Deus me dá um trabalho abençoado, Deus me abençoa no meu trabalho. Mas não age com cautela, não age com prudência, não age como o sal da terra, como luz para esse mundo. Aí o crente, ele passa, esse tipo de crente, ele passa muito tempo criticando a empresa onde trabalha, criticando o seu patrão, criticando o seu chefe, arrumando atrito, briga. Em vez de ser um espelho a ser visto, ele se torna alguém não querido. E aí depois ele fala: Deus me ajuda. Deus pode mudar o quadro, mas se estiver na vontade diretiva dele. Mas para Deus mudar o quadro da sua vontade, que estará na vontade permissiva de Deus, é preciso que você seja bem quisto. Deus vai falar no coração do seu patrão, para ele te abençoar. Glória a Deus. Agora tem uma coisa, meus irmãos: Deus não obriga ninguém, a não ser que esteja dentro da vontade diretiva. Ele não moverá os montes. Irmão, você está dizendo que Deus não vai me abençoar? Irmão, eu estou te dizendo o seguinte: que crente precisa ser a luz sobre esse mundo, o sal sobre essa terra. Mas ele precisa ser uma pessoa amigável. Nós precisamos nos posicionar com os pés firmes diante daquilo que a Bíblia condena. Mas para as pessoas que estão lá fora, nós devemos repudiar o pecado, mas amar o pecador. Não é isso que o nosso Deus fala? Aí tem crente que fala: isso é um endemoniado. Em vez de orar por ele, em vez de dar palavras de ânimo para ele. Aí tem crente que amaldiçoa a empresa ou o patrão, ao invés de falar e orar por essa empresa, por esse chefe, por esse gerente, por esse patrão. Aí Deus vai falar no coração do patrão, mas o coração do patrão, do gerente, está tão fechado que ele não vai ouvir. Respondam para mim: Deus vai obrigar o patrão a te abençoar, sim ou não?
Não. A única forma, ou o único momento em que Deus faz a sua autoridade prevalecer, independente da vontade humana, é quando aquilo está na vontade diretiva Glória de Deus, a Deus. para o reino do céu, para mim e para a sua vida nessa terra. Nós precisamos estar na benignidade do Senhor. Aleluia. Deus não vai obrigar um filho a amar o outro filho. Deus não vai estrangular e pisar no pescoço de um filho para abençoar o outro filho, Amém, Jesus. a não ser que a este filho tenha sido dado todas as oportunidades de reconciliação. Se lembra da promessa de Deus a Abraão? Depois de muitos anos, Abraão havia saído da sua parentela. Abraão havia passado os momentos de conversa e diálogos com Deus. Deus, ao enviar os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala: e se houvesse 50 justos? E se houvesse 45 justos? E Deus vai falando e respondendo, a ponto de chegar: e se houvesse um justo? E Deus diz a Abraão: por um justo a minha paciência estenderia, a minha misericórdia seria estendida. Aleluia. Isso também vale para a vida do ímpio. Glória a Deus. Porque nós temos que entender que o ímpio não está aqui como nós, mas ele é escolhido para estar. Glória a Deus. O amor de Cristo foi para com todos. Então, um crente que quer ser abençoado no trabalho, ele tem que ser uma bênção. Glória a Deus. Neemias foi uma bênção. A ponto do rei perguntar: o que é que está acontecendo? Se eu te permitir ir, quanto tempo você vai voltar? Porque eu tenho apreço pela sua companhia, pelo seu trabalho. Glória a O seu Deus. patrão se preocupa quando você retornará, quando você vai sair de férias. Você é aquele que fala que vai sair de férias e o patrão nem se preocupa. Os seus colegas pensam: ainda bem que ele já vai. Misericórdia, Jesus. Ser crente, falar a verdade, profetizar ao mundo é incomodar, mas incomodar em santidade e não Glória a incomodar em Deus. críticas. Aleluia, meu Irmão, o que você está querendo dizer, irmão? Nós temos que ter palavras firmes, seguras e fiéis diante de Deus, mas construtivas ao homem. Nós somos aqui não para condená-los, esse papel caberá ao Senhor no dia do grande juízo. Aleluia, Nós estamos meu Deus. aqui para alertá-los, para sará-los, para animá-los, para que eles venham a estar conosco. Eles são irmãos perdidos, eles não são o demônio que será lançado no inferno de qualquer forma. O que eu estou dizendo para os irmãos é que a minha e a sua vida, em rápidos comentários, é que a minha e a sua vida precisa ser uma vida de edificação, Glória a Deus. prudência, fé e perseverança. Porque o rei, o seu coração foi solo fértil para a palavra de Deus, porque havia um bom relacionamento. Irmão Adriano, como o senhor vai ser abençoado no seu emprego se você só fizer ao contrário? Se você amaldiçoar a empresa, se você maldizer os seus líderes, do seu patrão, se você dizer que esse lugar não presta, que isso e aquilo outro. Quando Deus falar no coração desse homem, ele pode ir a ouvir, mas ele tem o direito, porque ele tem o livre-arbítrio dado por Deus de se recusar a fazer. Ele pode e pagará as consequências por não obedecer a Deus. Existirão, não estou dizendo para os irmãos que não haverá consequência. O que eu estou dizendo é que você não será abençoado. Independente se haverá consequências negativas para essa pessoa, a bênção não vai chegar. E você, pior, imagina que Neemias não tivesse feito uma boa convivência. Pior do que não ser abençoado é que ele não faria a obra. Os muros não seriam edificados. Porque por mais que o rei fizesse como Faraó, coração fechado, vá, ele poderia mandar persegui-los ou mandá-los sem carta para que eles fossem mortos no caminho. Mas não. Ele foi enviado com a bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O próximo ponto é entender que Neemias chegou em Jerusalém, Judá, e depois em Jerusalém. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, eu estou evitando as leituras por conta do prazo, meus irmãos. A primeira coisa que ele faz é percorrer a cidade. Ele não chegou e mostrou as cartas aos líderes da época. Não, ele não fez como na construção do templo.
Os irmãos se lembram que Zorobabel, na construção do templo, ele iniciou a sua conduta baseado na sua autoridade. Um governante político, uma autoridade política enviada de Suzã para a terra de Judá. E nós sabemos que ele desfaleceu décadas, 15 anos, até que tudo fosse retomado. Neemias não. Ele não foi com autoridade política, mas ele foi na manifestação da bênção de Deus para o povo. Sabe qual é a diferença? É que quando você vai na manifestação da bênção de Deus para o povo, para o reino, para a sua obra, você vai em humildade, em prudência, em entendimento, em compreensão daquilo que é certo e errado. E você vai buscando condições para executar o que Deus colocou no seu coração. Quando nós vamos com a autoridade, a gente vai cheio de si. Eu sou o gerente, eu sou o prefeito, o governador, eu sou isso, eu sou aquilo. Obedeçam. E aí você vê as tragédias acontecendo. Seguindo na nossa leitura, nos nossos tópicos, Neemias, uma palavra bem fácil dos irmãos entenderem, ele observou, ele vistoriou os muros, as cidades, as portas, as entradas, as vizinhanças. E quando Neemias faz isso, agindo com prudência, ele entende o que ele precisava fazer, aonde ele precisava se colocar. Como nós lemos no capítulo 4 de Neemias, samaritanos, outros povos que estavam também dispersos ali, eles começaram a tramar. Talvez o ponto crucial é nós entendermos que ele chegou para fazer a obra em uma cidade adversa, em um lugar onde ele não era bem-vindo. Nossa, mas ele estava na casa dos seus antepassados. Mas os judeus não eram o povo predominante mais, não era o povo mais forte, porque os samaritanos haviam sido levados de Samaria para Judá. Eles também tinham sido cativos, tinham perdido a sua terra. Só que quando você sai de um lugar e vai para outro, nós já ensinamos aqui uma vez, a sua identidade visual, a sua identificação, ela está enterrada, ela está escondida. Agora não, quando você é destruído e você permanece no lugar da sua destruição, todos os dias isso vai te lembrar que você foi derrotado, que você está humilhado, que você não terá prevalecência, que você não será edificado. Todo dia o judeu que ficou, seja aqueles que escaparam de serem levados no cativeiro, olha a situação, nós tínhamos dois tipos de judeus. Nós tínhamos o primeiro tipo de judeu que havia sido vencido, derrotado, não foi levado ao cativeiro, mas foi deixado na imundícia, nos destroços, pedra pegando fogo, meus irmãos, é algo terrível, a ponto da pedra se esfarinhar, dos tijolos de barro serem convertidos em monturo, é porque foi grande o ataque. Então eles olhavam para o muro e viam a situação de destruição. Eles olhavam para os portões que poderiam proteger a cidade e estavam destruídos. Olhavam para as casas destruídas. Antes de Zorobabel voltar, olhavam para o templo que era lugar de esperança. Porque depois do tabernáculo, depois do templo de Salomão, a reconstrução do templo, aquilo era esperança. Ainda tem jeito, nosso Deus se voltou para nós de novo. Então esse tipo de povo, eles olhavam e viam destruição. Era como, pastor, se você olhasse para a sua casa e todo dia você se levantasse e metade da sua casa estivesse destruída, queimada ao fogo, sinais de violência, sinais de sangue na parede. Você olhasse para um lado e lembrasse que a sua mulher, a sua irmã, alguém foi morto, foi assassinado, violentado. Você olhasse para o quintal e visse os brinquedos dos seus filhos e lembrasse que eles foram destruídos. Essa era a cabeça do crente, do judeu que havia ficado em Judá. Você pensava um quão difícil era isso? A gente julga muito fácil e compreende muito tarde. Essa era a cabeça do judeu. Eles não tinham autoestima. E o judeu, diferente do brasileiro, não é um povo condicionado culturalmente
ao ajeito, à circunstância, o jeitinho que nós falamos popularmente de jeitinho brasileiro, não. Ele é um povo que, ou ele tem muito orgulho, ele está destruído. É assim. E nós temos o segundo povo que estava lá, que foram aqueles que voltaram do cativeiro, que haviam passado por grilhões, estiveram em terras distantes, viram violência, viram tudo acontecendo também, foram escravos, trabalhavam de graça, obrigados para não morrer. E de um tempo depois eles voltam. Então nós tínhamos dois tipos de judeus naquele momento, todos dois emocionalmente destruídos. Então Deus faz a obra, fala ao coração de Neemias, desperta o rei, manda ajuda para reconstruir. Neemias, com a inteligência, observa antes de começar a obra, antes de começar a levantar a casa, verifique o terreno, veja se ele não desmoronará. Verifique se você tem mantimentos, se você tem os requisitos para começar e terminar a construção. Verifique se você estará preparado para terminar. Isso é a prudência. Neemias, quando ele fica sabendo, no capítulo 4, vamos ler novamente. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria que fazem estes fracos judeus? Permita-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita. Sabe o que é isso? Deus falando ao coração de Neemias: o adversário se levantará. Os judeus que viviam misturados aos samaritanos, porque como as tribos foram misturadas, as propriedades foram repartidas. Você tinha uma fazenda, uma chácara, vou colocar melhor, uma chácara aqui de um judeu, a vizinho do cerco era um samaritano, o vizinho do lado de cá era um amonita, o vizinho de lá era de outra nacionalidade. Era assim que estava o Judá. Esta foi a consequência da idolatria. Todos os conflitos que nós vivemos em Israel até hoje têm consequência em duas ações. A primeira foi a falta de esperança, foi a falta de paciência de Abraão quando teve seu filho Ismael, porque ele também teve herança. A segunda foi a idolatria. Davi edificou o reino, Davi unificou o reino, Salomão levantou o trono. Salomão pediu sabedoria ao invés de pedir a unção, o centro da vontade de Deus. De lá para cá, até chegarmos no momento em que nós estamos na vida de Neemias, as coisas foram se deteriorando. Então as divisões, as disputas devem ser cessadas, porque nós temos em uma mesma região diversas culturas. Neemias, ele então começa a reconstrução, mas olha só ele falando no capítulo 4 com Deus: não permita que eles se levantem, não risque diante do Senhor, ou seja, não apague Deus a iniquidade deles. Ele não estava pedindo assim, mata eles, não. Ele estava pedindo algo pior. E morreu, você estava pedindo algo pior. Ele estava pedindo a justiça de Deus. A justiça do homem é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus, ela é plena. Então a única coisa que ele se reteve a fazer foi pedir: não risque diante da sua presença, não tire da sua memória, não lance no mar do esquecimento os pecados e a iniquidade desse povo. Ou seja, ele estava pedindo: não se esqueça de julgá-los, seja o nosso defensor. Foi assim que ele começou a reconstrução. Tem algo melhor? Tem alguma forma melhor de começar a construção? Orando, recebendo confirmação, sendo abençoado com os meios para fazer, tendo prudência e entendimento daquilo que você está fazendo. E no revés, você ficar para Deus e falar: Senhor, se lembra, lembra-se
daquilo que eu fiz de bom e lembre-te daquilo que ele fez de errado. Ele espraguejou, xingou, se revoltou. Tem crente que é assim, irmãos. Eu estou aqui para fazer a obra, eu fiz não sei o quê, eu não sei o quê, porque é tudo eu. Sou eu, é o bom, é ele que pode, é ele que faz, e Deus que não coopera. Não tem crente assim? Mas Neemias não. Neemias, ele falando, e o texto é quase um poema. Se vocês verem as conexões de um texto para o outro, é quase um poema. É no final ele orando, falando para Deus: não se esqueça, Senhor. O Senhor me mandou até aqui, então não me abandone. Só. Vem também uma palavra a Neemias, pelo tempo, mas a gente vai conseguir chegar até o final, meus irmãos. Vamos comentar mais rapidamente. Pelo tempo, Neemias, então, sabendo das armações, se fosse hoje nós falaríamos tramóias, mas para aquela época são planos malditos ou malignos. Neemias, ele ensina o povo, de novo com prudência, ele diz assim: parte edificará o muro. Aqueles que estiverem edificando o muro estarão com as suas espadas. Se nós lermos o texto até o final, vocês vão entender que os homens que estavam trabalhando no muro, eles estavam vestidos e não se despiam dia e noite até terminarem a obra. É dizer aos irmãos que, exceto nos momentos de necessidades íntimas, eles estavam sempre vestidos para a guerra. No momento em que ele chegou, para construir o muro, eles estavam em prontidão. Crente, nós precisamos estar em prontidão. Nós precisamos nos lembrar que o nosso inimigo está ao nosso derredor para matar, roubar e destruir. Ávido para destruir as nossas vidas e as nossas famílias, a nossa herança e a nossa bênção sobre essa terra. Aqueles, ele dividiu o grupo em dois: homens, mulheres, crianças, velhos. Significa dizer que todos se animaram quando chega uma comitiva do rei e diz assim: vamos reedificar. Nós temos cartas que nos dão autoridade para reedificar os muros. Segundo ponto, eles se alegram porque veem pessoas distintas que vieram para ajudar. Então todos se alegram. Mas quando sabem que os inimigos estão querendo voltar de novo, muitos se entristecem. Crente, não destoe o seu coração. Irmão, por que destoar o meu coração? É tirar o meu coração da tranquilidade que é do céu. Não se abata a sua alma com os planos do inimigo. Este é o papel do inimigo. O inimigo planejará a sua destruição dia e noite. E o que eu faço, irmão Everton? Você deve prevalecer o seu coração na fé e esperança em Cristo Jesus. Neemias, a primeira parte do grupo, trabalhava com as pedras, com a espada na cintura. Se o inimigo viesse, largava-se as ferramentas de construção, pegava-se a espada e ia lutar. A segunda parte, combatentes preparados para o combate maior, lanças, vigias. Se eles estavam trabalhando de um lado do muro, em uma frente para o ocidente, por exemplo, atrás havia um grupo armado e havia homens, atalaias ou sentinelas, preparados para tocar a trombeta. E ele deu uma ordem, se nós lemos o final do capítulo 4, ele deu a ordem: ouviu-se a trombeta, não lutem separadamente, reúnam-se a mim, porque aqui conosco estarão homens oficiais do rei, estará a presença do Deus. Aleluia. Nós juntos venceremos o inimigo. Era isso que eles estavam dizendo. Glória a Deus. Assim que nós crentes, está difícil? Sabe onde você se ajunta? É na casa de Deus. Aleluia. Sabe onde nós, a igreja, que somos os membros, devemos nos ajuntar? É na casa, na presença de Deus. Glória a Deus. Está difícil? Batalhas? É a presença de Deus. Foi isso que fez com que Neemias prevalecesse. Glória a Deus. Aleluia. Nós
alguns comentários e vou tentar ler o último capítulo dos irmãos. Nós entendemos que o levantar, edificar novamente a cidade provocou oposição. Samaritanos, amonitas, por quê? Porque eles queriam continuar atacando, prevalecer naquela terra, tomar. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo sobre a terra, que seja com o princípio de Deus, o inimigo vai se levantar. E todas as vezes que ele se levantar, nós precisamos ter perseverança e temor. Falamos isso no começo, estamos repetindo. Perseverança e temor. Louvado seja Deus. Porque se nós existimos, recado para o crente, é igual criança que sofre bullying, brincadeiras na escola. Criança pequena. Se na primeira vez que você é afrontado, você se encolhe, você se vitimiza, você será alvo para sempre. Assim também é no mundo espiritual. Você é atacado por uma ação do inimigo de nossas almas. Ao invés de bater o seu pé, firmar o seu alicerce e disser: eu tenho por herança aquilo que Deus me deu e trabalharei para conquistar aquilo que me foi prometido. Esta é a postura do crente. Mas o crente que antes, ora por mim, o inimigo está furioso, isso, aquilo outro se vitimizando. Sabe o que acontece, meu irmão? Ataque. Estou falando em uma conjectura popular para os irmãos entenderem. Ataque. O inimigo vai sempre te atacar. É como o criminoso que vai atacar e está numa rua para assaltar uma casa. Vocês acreditam que ele vai roubar a casa mais fortificada ou aquela mais simples? Ou aquela que tem menos proteção? Ele vai atacar a mais fraca. Menos proteção. A menos protegida. Sabe por quê? Porque o inimigo quer a facilidade. Assim também é o inimigo de nossas almas. Tem dois crentes. Aquele que diante das dificuldades está dizendo assim: eu prevalecerei. O meu Deus vive. Aleluia. O inimigo vem atacar esse crente, vem atacar esse obreiro, irmão Luiz André. E na hora que o inimigo vai atacar esse obreiro, ele faz como Martim Lutero e diz: o meu Redentor vive, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, ele edifica a minha alma. A palavra e o intento do inimigo são impedidos, repreendidos, derrotados por Deus. Mas tem outro tipo de crente. Meu Deus, em vez de orar, não, ora por mim. É o crente 6 horas, não é? 6 horas por mim. Em vez dele orar, ele manda outro orar. Em vez dele levantar, abrir a sua boca, repreender o mal na sua casa, clamar o sangue de Jesus para purificar a sua casa, ele fala: eu vou buscar um profeta. Não estou dizendo que não devemos buscar profetas, eu estou dizendo que a nossa atitude como sacerdote do lar, como crente, deve ser a edificação da nossa casa. Aleluia. A minha e a sua casa deve ser defendida por você e não por terceiros. Glória a Deus. Este crente, ele será sempre alvo, assim como nos dias, na escola, no trabalho, ele será debochado, ele será atacado. Algo que eu aprendi no meu tempo de serviço militar. Por mais uma conjectura, se um dia sua casa for atacada, se você for invadido, você tem que lutar como leão. Um homem defendendo a sua casa que lute como leão, luta e vale por 100. Glória a Deus. Ah, mas são 5 que estão invadindo, você vai lutar por 100. Você vai destruir 2, 3, talvez 4. Ah, mas eu vou morrer. E morra. Não é esse o nosso papel como crente, morrer pela obra? Defendendo a sua casa também. Mas vai sobrar um, mas o mal que um pode fazer é bem menor do que o mal que 5 pode fazer. Glória a Deus. É assim que tem que ser a visão do crente diante do inimigo. Porque se você recuar, todas as vezes que o inimigo ameaçar você, você nunca vai fazer a bênção de Deus na sua vida. Você nunca vai fazer a obra de Deus. Você nunca vai prosperar o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neemias, com prudência, aqueles que estavam trabalhando, mexendo na pá, se fosse no dia de hoje, na enxada, na colher de pedreiro, a espada na cintura. Os outros que estavam descansando, trabalhando em turnos,
Eles estavam descansando lá do outro lado da cidade, onde os muros não estavam protegidos ainda, com lança, sentado com a lança do lado. Outros com a trombeta, a organização, Aleluia. perseverança e temor. Nós aprendemos na vida e na jornada de Neemias para reconstruir o muro. Glória a Deus. Precisamos estar perseverantes, temerosos, confiantes em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Vamos